boa tarde. Estamos novamente aqui para passar mais algumas informações sobre odontologia para os nossos pacientes. E hoje conversaremos sobre aparelhos ortodônticos. E uma das nossas profissionais é a doutora Larissa, que atua na área de ortodontia, é especialista em ortodontia e vai esclarecer algumas dúvidas a respeito do tratamento ortodôntico. Tipos de aparelhos, quando usar, por que usar, quanto tempo deve ser usado, é só para alinhar os dentes, como que isso vai funcionar. Então, a gente está esperando ela, que acabou de chegar. Vamos ver, doutora Larissa. Vamos transmitir com doutora Larissa Martini. Já já teremos a imagem dela também. Oi, doutora. Tudo bom, Tudo doutora bem? Larissa? Bem, e você? Tudo bem. Como que foi seu dia de estudo? Mais um dia de muito estudo? Mais um dia de estudo, mais um dia em casa, com saudades do consultório, dos meus pacientes, do dia a dia, né? Eu acho que isso é o que mais faz falta, né? O dia a dia, tá atendendo, tá na clínica. Eu acho que para todo mundo isso está sendo mais difícil, né? Ficar em casa tanto tempo, enfim. E o seu, como foi hoje? Eu tive que dar um pulinho hoje na clínica, precisei atender uma emergência, teve um dentinho fraturado, mas todos os cuidados foram tomados para proteger a mim e ao paciente também, né? Essa Legal. época, todo cuidado é pouco. E fiz umas comprinhas do supermercado. Já que estava com o pé na rua, aproveitei e fui no supermercado. Aí cheguei em casa, já deixei toda a roupa na entrada, calçado, fui direto para o banho, tudo para a gente se proteger e tentar colaborar com a população, né? Legal. Doutora Larissa, vou te apresentar em primeiro lugar, ainda para quem não te conhece, né? Doutora Larissa, ela é conterrânea, ela é orgulho, né, de ser É, conterrânea. A gente se conheceu através do doutor Luciano Madeira, eu e o doutor Luciano trabalhamos juntos no SESC, em Joinville. Eu acho que foi uns 2 ou 3 anos que nós trabalhamos juntos lá. E no início de 2000 no final de 2016, o doutor Luciano entrou em contato comigo, perguntando, né, se eu teria, como que estava o mercado da odontologia em São Paulo, se eu conhecia algum lugar, que ele tinha uma aluna dele que era excelente, que me recomendava muito. E foi aí que eu e a doutora Larissa nos conhecemos, porque foi uma grande coincidência, enfim, porque eu estava acabando de sair da clínica que eu trabalhava em Moema e estava abrindo consultório ali no Jardim Aeroporto, onde nós temos hoje em dia, né? E a doutora Larissa começou, então, com a gente já desde o finalzinho de 2016 e está com a gente até hoje. Ela se especializou na área de ortodontia e vem desempenhando aí com muita excelência, né, doutora? sim. Para mim foi uma surpresa até, porque quando a gente se forma, a gente fica sem rumo, né? Sem saber o que vai acontecer depois. A gente se forma cheio de planos e um dia, assim, perto da formatura, você se depara desempregado, né? Você às vezes não sabe o que vai fazer, que caminho que vai seguir, né? Como é que vai ser as expectativas, né? E eu tive a felicidade de, logo que me formei, já encontrar uma clínica boa, profissionais competentes, né, para iniciar a minha carreira. Então foi, que nem você falou, bom para todo mundo, né? Bom porque eu Foi estava ótimo. iniciando e também acho que para você também, que teve uma indicação, enfim, né? É, Então foi bom para todo mundo. foi muito bom. A doutora Larissa, ela começou 2 dias na semana, né? E depois passou Sim. para 4 dias. E além de trabalhar conosco, ela ainda trabalha em outro lugar, em Pinheiros. Então, Sim. porque Joinvilense é assim, né? Joinvilense gosta de trabalhar, gosta de Joinvilense não trabalhar. tem preguiça, né? A gente fala, é sangue alemão, né? Não tem canela grossa. É bem isso. Doutora Larissa, então vamos lá, conversando sobre aparelhos ortodônticos.
quais os tipos de aparelhos ortodônticos que nós temos hoje em dia? Da parte de aparelhos fixos. Tá boa a minha imagem, doutora? Da Não. parte de. Tá, acho que sim, acho que eu escutei. Sim, sim. Bom, basicamente a parte de aparelhagem fixo, da parte corretiva, né? Existe a parte dos aparelhos convencionais, né? E os autoligantes. Então, basicamente, quando a gente mostra para o paciente os dois tipos, é convencional e o autoligante. Trouxe aqui um modelinho Os do aparelho macros convencional. Do mostram convencional, convencional para o pessoal. é. Isso. Então, a gama dos aparelhos convencionais é aquele aparelho que praticamente acho que a maioria das pessoas já usaram, já viram, que é o aparelho com elastômero, né? Que é composto dos brackets, né? Que são as pecinhas, e o fio e a borrachinha, né? O elastômero. Que é a Então, borrachinha colorida, né? Que o paciente a borrachinha ama. que o aparelho fala, que é o aparelho colorido, enfim. Então, e dentro dos convencionais existem os aparelhos estéticos, que são os de porcelana, o de safira, enfim, que na verdade eles são convencionais, mas que o material do bracket ele é diferente. Só isso que muda. Então, em termos de tratamento, é o mesmo aparelho. Então, às vezes o paciente ele vem para o consultório, ele acaba a gente explica tudo, a vantagem, a desvantagem nele, então ele quer investir num aparelho que seja melhor, como que eu posso dizer? O aparelho, qual a Em diferença aí si entre o não aparelho muda. Isso, de em termos Zafira e o aparelho estético? em De termos de porcelana? tratamento, não muda nada. Então, assim, o que vai mudar? A cor da peça. Então, eu falo para o paciente, em termos de tratamento, você está escolhendo se ele é metálico, de porcelana, enfim, não vai mudar nada em tratamento. Não A vai. função dele é exatamente a Exatamente, exatamente. Não vai adiantar tratamento, não vai ser benéfico mais um do que o outro. Só vai mudar mesmo a cor da pecinha. Curto e A grosso. vantagem que a gente tem aí é para disfarçar, então, um Isso, pouquinho na parte da visual, né? Que o isso, aparelho de Zafira ou o aparelho de porcelana, ele é um pouquinho mais agradável aos olhos, mas isso, de qualquer forma ele continua aparecendo, né? isso. Tá. E também existe agora os aparelhos autoligantes, que muito se fala, né? Que na verdade é um aparelho. Tem aí, doutora? Tem o macro aqui. O macro é outro. Mostra o macro. Isso mesmo. Então, ele é um aparelho que já não usa mais o elastômero, né? Então, na manutenção, a gente abre a portinha, né? A Que é essa canaleta partezinha dele. aqui que eu Isso, abri agora. E isso. aqui E que vai troca passar o fio. Isso, aí na hora de É, fechar, em vez de passar o elástico, aí é só fechar a isso, leitinha, né? exatamente. Então, assim, em termos de função, você também, como ortodontista, você pode confirmar que ele realmente assim dá muita diferença em termos de tratamento, em termos de alinhamento, expansão. E às vezes, muitas vezes, a gente não consegue passar o quão fantástico esse aparelho ele realmente o quanto ele é bom, né? Para o paciente. Às vezes o paciente acha que não é verdade, né? Então, você no dia a dia pode passar um pouquinho também, dizer que ele, assim, realmente funciona e é melhor do que o outro, né? Ali a gente tem algumas vantagens dele, né, Sim, doutora? Além dele ser um aparelho mais higiênico, porque a gente sim, tira o elastômero da boca, a gente deixa só no metal. O metal, ele já retém menos placa em cima da sua superfície, né, do que um elastômero. Uma melhor facilidade nessa parte da higienização. sim, O atrito também é diminuído porque um elástico fazendo pressão contra o bracket, contra o fio, ele vai gerar um atrito maior. E nesse bracket que é autoligável não tem, porque vai sim, encostar o fio que é metálico contra o bracket que é metálico sim. também.
então ele vai ter um deslize mais suave, né? Sim, Fora que ele vai ficar funcionalmente aí todo mês, né? sim. Porque o elástico, ele no início ele é bem firme, né? E depois ele vai perdendo a elasticidade dele por estar no meio bucal, que é o meio ácido, né? Que tem diversas enzimas. E o metal não, ele vai continuar fazendo a atividade dele durante todo o mês, até a próxima manutenção. E achei bem interessante ali quando tu falou dessa parte de expansão, e a gente realmente acaba esquecendo de falar um pouquinho dessa parte de expansão, que ele é muito legal, esse tipo de aparelho, porque tem casos, né, doutora, que a gente fica ali naquela berlinda, extrai ou não extrai o dente para tu dar continuidade para tu evoluir, fazer o teu plano de tratamento. E o aparelho autoligável, como ele promove uma pequena expansão, nos casos que a gente ainda tem um pouquinho de dúvida, a gente, se for instalar um aparelho autoligável ou autoligante, que é a mesma coisa, né? Uhum. A gente consegue esse pouquinho de expansão sem necessidade de fazer uma extração dentária, né? Em Sim, alguns casos. em alguns. Fora, fora que ele é um aparelho muito bem indicado em pacientes que têm doença periodontal, justamente por diminuir esse atrito, né? Sim. É É, um aparelho que eu gosto muito de trabalhar, tanto pela facilidade de, assim, da manutenção, né, que acaba sendo mais rápida que a do outro. Não precisa fazer amarrilho, você bem sabe que às vezes a gente, numa manutenção, precisa amarrilhar vários dentes e acaba levando mais tempo. O amarrilho, às vezes, fica aquela ponta que machuca o paciente. Então, é um aparelho que quando o paciente ele tem um pouco mais de apinhamento, uma mordida cruzada, a gente pode lançar a mão. Eu gosto muito de trabalhar com ele, não ele é um sei aparelho você. muito mais É, confortável, tanto para o profissional como para o paciente sim, também, sim, né? A evolução dele é melhor também, né? Por sim, ele ter essa atividade dele durante todo o mês, a gente, em alguns casos, a gente pode dizer que ele diminuiu o tempo de tratamento, né? sim, sim. Um alinhamento, um nivelamento, por exemplo, que a gente espera que leve em torno de 6 meses, um ano, né? Com o aparelho autoligante, com certeza a gente ganha tempo, assim. Então, se o paciente ele pensa em ter um tratamento mais confortável, gerando menos dor, né? Porque a gente sabe que aparelho ele gera um processo de inflamação, processo inflamatório, tudo mais. Então, se a gente tem um fio que está travado ali pelo elastômero e a gente tem que dar uma força maior para o dente movimentar, enfim, acaba gerando mais dor. Então, se a gente tem um aparelho que ele não gera tanto atrito, o movimento ele é mais contínuo, claro que vai ser mais confortável para o paciente, levar menos tempo. Então, assim, é nítido que quando o paciente ele se surpreende, assim, com a fase de alinhamento, assim, como que alinha rápido com esse tipo de aparelho. Eu também esqueci de citar que existe também os autoligantes estéticos, né? Para quem gosta da parte estética. Então, da mesma forma que o convencional estético, ele só muda a cor da peça, né? Assim, em termos de tratamento. Mas também é uma opção para quem quer estética, né? Acho que é isso. Além Também, dos aparelhos que são estéticos, a gente também tem os fios, né, doutora? Que os pacientes sim, acabam pedindo muito. Qual é a sim. sua posição diante desses fios estéticos? Olha, eu, particularmente, eu acho que você vai concordar comigo. Acho que todo ortodontista vai concordar comigo que o fio metálico ele é muito melhor do que os fios esmaltados, né? A gente sabe que existe fio de Rhodium, outras ligas que tentam ser mais estéticas para não ser aquele cinza, mas como a gente quer deslize, a gente quer um movimento contínuo, sem atrito, nada como o fiozinho cinzinha, aquele Naitai, o termo, né? Os eloginóis, enfim, que não são esmaltados.
Porque o que que acontece? Os fios estéticos, eles são esmaltados. Então, o fabricante, ele vai lá e passa um esmalte branquinho, né? Mas o que que acontece? Aquele esmalte, ele gera atrito. Então, o que que eu falo para os pacientes? Poxa, você comprou um aparelho mega top e vai lá e para não ter atrito, daí você vai lá e pega um fio que tem esmalte que vai gerar atrito. Eu sempre convenço. E você, o que que você me diz? Eu penso exatamente da mesma forma. O aparelho cerâmico, ele dá uma disfarçada, né? Mas ele não deixa, ele deixa enxergar o tratamento, né? E o fio estético, ele realmente acaba atrapalhando o teu tratamento, porque ele gera um atrito aí desnecessário, né? E principalmente os que são esmaltados, eles descascam. Então, por exemplo, o paciente, se ele quer estética, eu particularmente acho que não fica tão estético, né? Ficar descascando o fio, fica aquele aspecto de não estar bem limpo. Então, assim, sempre que o paciente ele vai iniciar, eu já mostro o fio, que ele olha na internet, ele olha aquele caso, assim, photoshopado, branquinho, fiozinho branquinho, não é? E quer aquele aparelho branquinho. Só que na realidade não é bem daquela cor, né? A pecinha não é tão branquinha, o fio não é tão branquinho. Então eu sempre tento expor como que realmente é, né? E se o paciente ele está buscando uma estética que ele não quer que apareça, então use um alinhador, outro tipo de tratamento, né? Que alguma. Se ele está de aparelho fixo, as pessoas vão ver que ele tá de aparelho fixo, né? Tá visível, né? Tá visível. Ou use um lingual, né? Que a doutora Ursula coloca, ou um alinhador que fica mais discreto, né? Não vá para a parte de ortodontia convencional fixa, que vai aparecer, né? Doutora Larissa, por que se coloca aparelho ortodôntico? Agora eu estou fazendo tipo posição de paciente, né? Posição de paciente. A gente recebe muito paciente perguntando, né? Pergunta clássica: preciso colocar aparelho? Então, assim, às vezes a gente observa que o paciente ele tem a mordida bem certinha, tipo, fecha bonitinho, mas tem um dentinho torto. Que seja um torto. Você não, assim, você concorda comigo? Você não concorda que já é uma indicação? Um dente Sim. torto já é uma indicação. Principalmente Que seja jovem, né? estética já é uma indicação, né? Por quê? Porque quando o paciente é jovem, aquele dente não está chamando atenção. Envelheceu, o dente vai chamar atenção. Sim. Porque a pessoa já fica se procurando defeitos, né? Ela vê o cabelo branco, ela vê a ruga, ela vê a papadinha. Então, tudo já está incomodando. E aquele dente vai ser um fator a mais nessa época para incomodar. Então, sim, ele é fator estético. Sim. Concordo plenamente. Então, eu acho assim, daí o paciente pergunta, você acha que eu devo usar? Daí eu jogo a pergunta para ele, te incomoda? Né? O fator estético é um dos casos para a gente colocar. Agora, se não incomoda o paciente, não vou ser eu que vou forçar ele a colocar, né? Não me incomoda agora, mas vai incomodar depois. Enfim, mas se tem algum problema realmente, a mordida não tá errada, a mordida tá errada, alguma outra coisa funcional, daí sim, daí é a indicação clássica, né? Uma classe 3, uma classe 2, enfim, uma mordida cruzada, uma mordida aberta. Aí não tem o que escapar, que daí é má oclusão mesmo. Então, além dos problemas estéticos, nós temos problemas funcionais, né? Sim, de má oclusão. Dos problemas funcionais, o que a doutora mais atende no consultório? Classe 2. Com certeza. Não sei você. Eu não sei o que eu tenho com classe 2, que me persegue. Estatisticamente, sim, a classe 2 é um dos problemas funcionais que mais aparecem na população. Para ti também? Sim. Né? E, inclusive, a classe 2, muitas vezes, ela requer extrações para fazer o tratamento dela, né?
É porque difícil. Assim, principalmente em eu pacientes, acho que né? é. Porque o Comigo, paciente assim, classe um bonitinho, um dentinho tortinho, pra mim não vem. É uma coisa assim. doutora, é porque vai saber resolver o caso. Para quem não É, sabe né? resolver, não vai. Assim. Encaixadinho, assim, aquela que é só um dentinho, não vem. Muito bem, já vimos por que, que a gente deve usar o aparelho ortodôntico, mas agora, quando usar esse aparelho, doutora? Você fala no sentido de idade? No A sentido partir de. de quanto? É, De idade? Tá. o aparelho É, ortodôntico fixo, né? fixo, a ortodontia fixa. Tá. Então, às vezes vem muita criança que tá na dentição mista, né? Que é a fase de troca que a gente chama, que é quando tem dente de leite e dente permanente, né? E daí os pais já perguntam, né? Ah, já dá para usar? Acho que ele vai precisar. Daí, dependendo do caso, se o paciente ele tá em classe, encaixadinho em classe um certinho, mesmo que tenha dente desalinhado, a gente recomenda que espere fazer a troca, tudo, para a gente fazer a parte do alinhamento, né? Da correção. Porque ainda vai trocar dente, às vezes, quando nasce o canino, ele acaba fechando a frente. Então a gente pede assim que aguarde um pouquinho. Geralmente essa fase que os pais eles ficam nessa dúvida é quando está trocando a parte de molares descidos, né, que já tem os dentes permanentes incisivos. Então a gente, se tiver encaixado molar em classe um, tudo em classe um, a gente pede que aguarde. Agora, Mas se os é pais que têm um desejo, né, de deixar os dentes, principalmente naquela fase de fisiológica, patinho feio, de sim, sim. patinho feio, que a gente chama, onde os incisivos eles estão bem divergentes na Sim, frente, né? Aquilo sim, incomoda muito os sim, pais, não as crianças ainda. Acho que incomoda mais os pais do que sim, as mais crianças os da fase que a pais. gente chama de patinho Sim. feio. Mas é importante Ge... esclarecer isso, que é uma fase extrema, que ela é fisiológica, isso não é Sim. patológico. Que quando É, ocorrer a erupção dos caninos, esses incisivos laterais e centrais, eles serão reposicionados, né? sim, sim. Então, nessa fase a gente orienta que aguarde, principalmente porque também as raízes não estão 100% formadas, né, com o ápice formado. Então, às vezes a gente gerando uma força nos dentes ali, nos incisivos, pode ocorrer a apsificação, né? Enfim, eles não crescerem o tanto que deveriam, o ápice. Então, a gente, nessa fase, acompanha, né? Até a formação total das raízes, ou mais de 2/3, né? Para a gente poder intervir. Porque às vezes os pais ficam numa ânsia de querer já colocar para fechar, né? Enfim. Então, nessa fase, se puder aguardar, é interessante. Sim. E tratamento ortodôntico em fase adulta? Até quando a gente pode colocar um aparelho ortodôntico no adulto? Até quantos anos? Não tem idade, tendo um periodonto saudável, enfim, não tem idade, não tem contraindicação, mas eu acho que você também tem casos de paciente mais de 60 anos, hoje em dia é bem comum chegar no consultório paciente de todas as idades, né? Sim, e muitas vezes esses pacientes que chegam com 50, 60 anos, eles são pacientes vaidosos. São, Eles querem melhorar, porque hoje em dia a gente já sabe que a gente vive bastante, né? A nossa expectativa de vida aumentou muito. E aí a gente vai chegando aos 80 anos, e quando a gente tem 50, a gente tem mais 30 pela frente. Então precisa realmente estar bem, estar com a autoestima elevada, se sentir bem, para aumentar cada vez mais a nossa expectativa de vida, né? Uma pessoa que se sente bem consigo mesma, com certeza ela vai viver muito, né? E é sim. importante as pessoas entenderem essa questão, que uma das reclamações dos pacientes, às vezes, que chegam com essa idade no consultório, eles falam que eu sempre tive meus dentes retinhos, nunca precisei usar aparelho ortodôntico, e olha só como tá esses meus dentes de baixo agora.
Isso acontece por quê? Isso é fisiológico, né? O que acontece? Na mastigação, o masseter, que é o músculo mais poderoso, mais intenso da mastigação, ele aperta atrás e joga os dentes para frente. Então, a diminuição do que a gente chama de dimensão vertical, ela é um processo fisiológico, né? E muitas vezes agravado pelo bruxismo, que aí a gente tem algumas questões de pessoas que realmente perdem muito essa dimensão vertical, mas tem pessoas que nunca tiveram esses dentes apinhados e agora começam a ter e querem consertar, né? Existe também o processo de atresia muscular, atresia óssea. A gente vai ficando mais velho, o osso também vai atresiando, então vai diminuindo o perímetro ósseo da arcada e vai, com o tempo, entortando os dentes. Então, por isso que ocorre de muitos pacientes, quando jovem, ter os dentes certinho e com o tempo ir apinhando, assim. Então, é um processo fisiológico, né? Um processo que, uma certeza a gente tem, que dente vai entortar. Então, assim, se Ele puder... muda de posição todo dia, Exatamente, ele né? não é fixo, Todo então dia a gente a muda, os dentes tendência mudam realmente é posição entortar. em função da... Porque a gente usa a boca, é para falar, é Nada né? É para mastigar. Então, tudo ali a gente tem os dentes, a língua, a musculatura perioral envolvida, né? Outro fator que eu queria falar também é por que às vezes, quando chega perto dos 50, a posição desses dentes inferiores começa a incomodar. É que se vocês repararem na doutora Larissa falando e em mim falando, vocês vão começar a reparar num grande fator. A doutora Larissa é jovem, bela, tem muito tempo ainda pela frente, se cuida. E quando ela fala, o lábio inferior dela cobre praticamente todos os dentes inferiores dela. Sim. Quando eu falo que eu já sou uma jovem senhora, os meus dentes inferiores já começam a aparecer mais. E isso não me incomoda tanto, um pouco, porque a gente vai sentindo as Sim. alterações em função da idade. Mas não me incomoda porque os meus dentes não estão apinhados, porque os meus dentes não estão tortos. Agora, uma pessoa que está envelhecendo e que os dentes inferiores vão aparecendo cada vez mais e esses dentes vão aparecendo ali apinhados, um por cima do outro, interfere na estética. Começa a incomodar e tudo mais. Então, em sorriso, o dente inferior não vai aparecer, mas na fala, esse dente inferior da pessoa vai acabar aparecendo mais e vai incomodar ela. Por isso que eu sempre sugiro, quando a pessoa é jovem, o dente está apinhado, não incomoda agora, vai incomodar depois, porque esse dente inferior vai aparecer mais depois. E vai entortar mais. Sempre a tendência é entortar mais. E vai entortar mais, exatamente. Doutora, o que a gente faz com um paciente que chega no consultório com um problema estético e funcional, né? Ele tem uma classe 2, aquela classe 2 típica, incisivos laterais vestibularizados, que é para fora, né? Os dentes inferiores um pouco para dentro também. E a primeira coisa que a gente faz num tratamento ortodôntico é fazer o alinhamento e o nivelamento. Para depois a gente corrigir a maloclusão, exceto das maloclusões transversais, né? Que essa é a primeira que a gente corrige. Mas, no caso de um paciente classe 2, a gente primeiro faz o alinhamento e nivelamento para depois a gente consertar essa classe 2. A gente acaba de alinhar e nivelar e o paciente olha e fala, eu quero tirar, porque o meu dente está bem bonito já. Acontece bastante, né? Eu sou muito, assim, falo sempre o que dá para melhorar, digo que não está finalizado o caso, mas também se o paciente quiser tirar, eu tento convencer, lógico, ele a não tirar, enfim, digo que a parte de alinhamento tá legal, ok, mas que ele não corrigiu a maloclusão que ele tem. Então, assim, a longo prazo, uma pessoa que tem uma maloclusão, eu sempre comparo a uma pessoa que tem um problema de pisar, por exemplo. Se a pessoa pisa torto, você não concorda que a longo prazo ela vai ter algum problema de joelho, de quadril? Concorda? Então, se ela tá pisando, mordendo errado,
você não concorda que a longo prazo ela pode ter algum problema de articulação, alguma disfunção? Então, é isso que eu sempre tento passar para o paciente, que não, o dente ele tá alinhado, mas a mordida ela não tá 100%. Então, a longo prazo, ele pode ter um problema assim, um problema enfim, vai ser mais grave, vai gerar dor. Então, E a maioria das eu sempre tento mal-oclusões passar a isso. longo prazo, ou a médio ou a longo prazo, elas acabam gerando um problema articular, né? Sim, Daí a sim, consertar esse problema. sim, Além do problema também que a gente tem, que é o da mastigação, né? A digestão ela começa na boca. Se a pessoa tem um problema na mastigação relacionado a uma disfunção entre os dentes, dos dentes, então ela vai ter uma mastigação deficiente que vai sobrecarregar algum outro órgão, né? sim, Isso a gente, com a correção dos dentes, a gente está protegendo aí o sistema digestório, né? sim. Por isso que a É, gente precisa sempre pensar no ser humano como um ser complexo, né? Que é o que a gente pensa, né, doutora Alice, quando a gente vai fazer algum tratamento ortodôntico ou algum tratamento periodontal ou tratar uma criança, a gente olha de uma forma geral, a sim. gente não olha somente Só o direcionado ali no à caso da posição. horta, só o alinhamento, exatamente. Então é Porque isso mesmo que se a gente tratar dessa forma, o nosso tratamento ortodôntico não vai ser bem sucedido, né? Porque se a gente cair, fazer uma extração num paciente que ele tem as condições faciais que não propiciam isso, o dente vai acabar o tratamento alinhado e nivelado, mas ele vai terminar o tratamento com a sensação que ele está sem boca. sim, é verdade. Hum. Então, eu sempre tento passar isso para o paciente, o problema que ele tem, e não só a parte do alinhamento. Então, se o paciente está. Assim, às vezes o paciente ele quer tirar, isso deve acontecer contigo. Mas eu sempre tento deixar ciente, né, de que não está finalizado, enfim, que isso pode gerar todos esses problemas, né? Doutora Larissa, quais são as principais consequências do tratamento ortodôntico? Os efeitos que a gente não gostaria que tivesse, mas que às vezes tem após um tratamento ortodôntico ou mesmo durante ele, né? Os efeitos, os principais, você quer que eu fale um pouquinho? O que pode Sim. acontecer que eu não gostaria que ocorresse? O que você poderia me ajudar a listar? Reabsorção radicular, Eu acho que é um bom forças fator. excessivas, O da reabsorção radicular, ele é um exemplo bem interessante, eu bem acho. clássico, né? O que o paciente acaba fazendo, muitas vezes, é colocando na responsabilidade do ortodontista algumas reabsorções radiculares, ou até a perda de algum dente, que pode acontecer quando o dente está muito mesializado, esse dente já tem uma pouca inserção Uhum. óssea, né? Ou pode. Dentes que já têm a raiz mais afilada, geralmente incisivos laterais, eles sofrem mesmo uma reabsorção maior, mas é tudo assim uma reabsorção que é esperado, vamos dizer assim. Agora, quando é radiografado e tem uma reabsorção um pouquinho mais acentuada, daí isso já não é esperado, né? Quando faz uma ativação excessiva, enfim. Então, por isso que tratamento ortodôntico é exercício de paciência, né? Não adianta a gente querer começar com um fio e já querer avançar muitos fios, fazer muita força em um dente para amarrar ele com um fio muito forte, muito pesado, para ele mais rápido, que é ilusão, né? Que o dente ele tem uma gramagem, uma força ideal, então não adianta a gente querer adiantar tratamento, querer ir rápido. Às vezes o paciente quer que toda consulta a gente troque o fio, que saia de lá, ele quer sentir dor, já você deve ter passado por isso. Ai, doutora, nem senti dor esse mês. Aí ele tem a ideia de que não ativou, né? Então, é tudo, é tudo certinho para não ocorrer a reabsorção, né?
É importante o paciente saber que esse prazo de 30 dias entre uma manutenção ou outra, ela deve ser respeitada, né? Porque é justamente o período que o organismo ele está acontecendo ali, uma reabsorção óssea e dá tempo para fazer uma neoformação também. A gente, como tu falou inicialmente, isso é uma microinflamação que acontece localmente, né? Que a gente acaba provocando para que ocorra a movimentação ortodôntica. E esse tempo tem que ser respeitado, porque se a gente só provoca reabsorção óssea e reabsorção óssea através da movimentação, a gente não dá tempo para o organismo formar osso. E aí tem perda óssea, né? Então, por isso que o tratamento, como tu falou, tem o seu tempo certo e tem o fio que vai proporcionar aquele movimento. Não adianta só estar fazendo troca de fio, sendo que a gente vai trocar o fio para colocar um fio mais calibroso, que vai fazer mais força, sendo que a gente não precisa dessa força toda para realizar um movimento que não terminou de ser feito ainda no fio anterior. Sim. Então, eu acho que é uma colocação bem interessante isso, doutora Larissa, porque realmente o paciente cobra, né? Vai trocar o fio esse mês, doutora, não é? Daí eu sempre tento explicar que o fio ele tem a sua ativação ainda, você tem que tirar e ele tá assim passivo. Você não pode um 0,12 que ele é fininho, ele ainda tá muito curvado, você forçar um 0,16, não adianta. Tem que ser um fio ideal ali que vai gerar uma força ideal. Se você gera uma força que não é ideal, você pode gerar reabsorção de raiz. É, e tem a tendência de o dente ele também não movimentar, né? Se você gera uma força excessiva, né? Sim, aí ele não, ele entende que ele está sofrendo uma agressão Sim, e sim. ele vai aí formar mais fibras que vão resistir a essa movimentação. Doutora, eu vou abrir a caixa aqui para ver se a gente tem alguma. Gostaria de fazer mais alguma colocação? Eu vou Acho fazer mais uma que é pergunta isso. A gente depois. podia falar também um pouquinho de alinhadores, né? Depois. Doutora, eu acho que a gente pode falar de alinhadores em uma outra live nossa, porque a gente já está há um tempinho aqui, a gente Já precisa estamos ultrapassando. responder as perguntas aqui. E a gente tem uma hora, como eu falei, nós somos Dá mortais pra gente aqui, ficar então falando é o dia para uma inteiro hora. aqui, né? Tem muito assunto, né? A ortodontia é uma área muito bacana, muito É uma legal. área muito bacana. Eu só gostaria de falar depois que a gente responder as perguntas de um tópicozinho que o paciente ainda tem muita pergunta hoje em dia. Eu vou abrir a caixa aqui para ver o Tá. que a gente tem. Eu perdi um dente. Deixa eu até abrir na tela para ver se tu consegue enxergar aqui, ó. Eu perdi um dente, mas preciso colocar aparelho. Tenho que fazer o implante antes ou depois? O ideal é colocar o aparelho antes, pois depois que você coloca um implante, ele não se movimenta mais. Essa é a regra. Então, quer fazer um tratamento ortodôntico, melhorar alinhamento, posição, tem que ser feito o preparo ortodôntico para implante, que é feito antes. Muitos pacientes eles vêm para o consultório sem estar ciente disso, com o implante mal posicionado. Tenho uma paciente que tem implante cruzado, então é que na época o profissional na ânsia de fazer, de ganhar, enfim, não passou isso para o paciente. Então, sempre que o paciente ele vai, inclusive, fazer um implante, eu acredito que o profissional ele deveria passar isso para o paciente, que se ele tem a vontade de colocar aparelho, de melhorar, que seja antes, porque depois vai ter, às vezes, muitas limitações, a gente não vai conseguir descruzar uma mordida, não vai conseguir, sei lá, melhorar, porque o implante ele tá travando ali a movimentação. Então, é isso que o paciente ele tem que entender. Se ele está disposto e não quer colocar, ok, mas ele sempre tem que estar ciente. O ideal é Porque colocar depois, né, do tratamento. isso. Ou quando estiver se Às vezes. aproximando da finalização, né? Isso, porque às vezes também o dente ele não tem espaço, ele está meselizado, então a gente precisa criar espaço. Então, não só porque vai mexer depois e não vai mexer nem por isso, também porque às vezes a gente precisa criar espaço, né, para o implante, deixar o espaço ideal, né? Espaço adequado daquele dente que foi perdido, né? Isso.
Tem a perguntinha ali que é: colocar aparelho dói? Colocar não dói. O que que dói? Dói a ativação. Se a gente colar o aparelho e não passar o fio, nada, não vai acontecer nada, não vai doer nada. Agora, a E nem ativação, nada. Colocou o fio, não tem o fio, não tem movimentação, não tem dor. O que que vai doer? A ativação, justamente o fio e a canaleta, o amarrilho, o elastômero gerando movimento no dente. É isso que acaba dando. Mas o que que dói? O que que é essa dor? É, os primeiros dias ali de ativação de cada manutenção. E tem paciente que não sente nada, por exemplo. Então, é muito de paciente para paciente, do processo de dor de cada paciente. Então, tem paciente que não sente nada, então você também tem essa experiência de que você ativa, você fala, nossa, essa ativação vai doer. Você pensa com você, assim, né? Que fez uma ativação boa. E no mês seguinte o paciente fala, não doeu nada. E às vezes você só ativa realmente com o elastômero ali, faz uma ativação simples. E o paciente ele diz que sentiu dor. Então é muito também a percepção de dor de cada paciente, né? Que varia bastante de pessoa para Varia pessoa. bastante. Grau de Sim, sensibilidade à dor, né? sim. Uhum. Tem uma outra pergunta que é: qual a diferença entre o aparelho normal e os alinhadores invisíveis? Os alinhadores invisíveis, eles são uma sequência de aparelho. Muitos pacientes eles acham que o alinhador ele é um aparelho único, que o paciente vai receber, enfim, e aquele aparelho vai fazer Único e tudo. milagroso, né? É o único milagroso, invisível e faz tudo. Não é assim que funciona. É uma sequência de placas, de alinhadores. Então, é feita essa troca. Doutora Larissa está pausada aí, doutora. Não estamos conseguindo te ouvir. Tua imagem também está congelada. Eu acho que a doutora Larissa acabou caindo aqui na nossa imagem. Vamos ver se ela entra novamente para continuar a nossa conversa. Vamos ver se ela consegue novamente entrar. Eu acho que ela estava respondendo ali sobre a diferença dos alinhadores invisíveis e do aparelho metálico, né, do aparelho convencional, seja ele metálico ou até autoligável, de porcelana ou de safira. A diferença é que o aparelho, é, é, os aparelhos que são os alinhadores, eles têm uma sequência, né, de etapas ali e eles precisam ser usados, enquanto o aparelho já está fixo. Mas o resultado, ele, geralmente, é o mesmo. Mas o paciente precisa ser bem mais disciplinado do que um paciente convencional, né? Do que um paciente que está usando o aparelho, ele que está na boca, ele não consegue tirar, né? Então, esses alinhadores, eles têm o mesmo resultado desde que o paciente use de forma adequada. E também precisa ir ao dentista. Não é porque já tem a sequência de placas que ele não precisa ir. Então, quando o paciente está em tratamento comigo, ele vai receber o próximo jogo quando ele vier, quando eu verificar que ele usou adequadamente a placa, que eu correlacionar a posição dos dentes com a posição da placa, a posição esperada. Quando eu fizer a colocação do novo jogo de placas para ver se realmente está adaptado, né? Tirar os pontos de contato entre os dentes que são necessários. Então, é uma sequência um pouco diferente do tratamento ortodôntico convencional, mas ele segue o mesmo raciocínio, que é reposicionar os dentes, né? Eu ia conversar ali com a doutora Larissa a respeito das contenções, do uso da contenção do aparelho ortodôntico. Como a gente falou ali no começo, o aparelho ortodôntico, ele é um aparelho que o dente, ele se movimenta em função da nossa fala, em função da nossa mastigação, em função da nossa respiração.
Então, após o tratamento ortodôntico, se a gente não contiver essa movimentação, porque o dente tem uma memória, ele vai querer voltar para a posição anterior, esse aparelho, esse dente, ele vai voltar. Então, precisa ser colocado uma contenção, tá? Essa contenção, ela tem que ser monitorada, tá? Inicialmente, a gente coloca via de regra, a gente coloca uma contenção. Deixa eu chamar ela de novo, que ela apareceu aqui. Ela já vai entrar. Para entrar, então a gente coloca uma contenção que ela tem que ser mais ou menos seguida. Doutora, eu te perdi. Que bom Eu tô que aqui. voltou. Falar de Vamos lá. contenção? Eu estava falando de contenção. Eu acabei de explicar aquela parte ali da diferença de um aparelho de alinhador e de aparelho convencional, e que é muito importante o paciente saber, né, que o aparelho funciona desde que o paciente use e que ele não dispensa o paciente da consulta odontológica, né? O paciente tem que retornar depois de 30 dias. Isso, ele tem que retornar para ver se aconteceu a movimentação desejada, para ver se realmente ele vai poder pular para essa próxima fase e dar continuidade no tratamento. O alinhador também não é para todos os casos, né? Então tem que ser feita uma avaliação antes, né, para iniciar o tratamento, para ver se tem indicação para alinhador ou não dá para fazer com alinhador, né? E os alinhadores exigem um comprometimento muito maior do paciente, sim, né? Sim. Se não usar, não funciona. Precisa ser muito disciplinado para conseguir prosseguir com um tratamento que ele dê resultado. Porque o alinhador vai funcionar desde que ele esteja na boca. Fora da boca ele não vai funcionar. Sim. Né? Então, quem não é regrado, quem não consegue nem escovar o dente durante o dia após o almoço, usar um aparelho tipo alinhador invisível é bastante complicado, né? Para quem não tem esse tipo de disciplina. E aí eu estava falando a respeito da contenção após o tratamento ortodôntico. Que quando eu falo para o paciente que ele tem que usar, e aí a primeira pergunta, mas é para o resto da vida? É pro resto da vida. É pro resto da vida. Daí ele fala, pro resto da vida? É pro resto Enquanto da tiver vida. dente na boca, sim, né? Enquanto tiver o dente, tudo bem. Depois não precisa mais. Geralmente, o que eu explico é contenção inferior resto da vida. Então, tirou o aparelho, contenção inferior 3x3 resto da vida, colada por trás, sempre mostro tudo certinho. Caiu, soltou, perdeu, me liga, tem que ser feita uma nova. E de 6 em 6 meses fazer o retorno, a higiene da contenção, mas esquecer que ela tá ali e deixar ela aí pro resto da vida. Porque o dente, como a gente comentou antes, ele não é estático, então a tendência mesmo para quem não usou o aparelho é entortar. Então, já que você já passou por um tratamento ortodôntico, investiu tempo, dinheiro, mantenha a contenção bonitinha ali certinho para não ter problema de recidiva. Superior, geralmente a gente na clínica faz a placa de cristal, aquela rígida, né? E a gente indica que nos primeiros meses use direto. Se não usar direto, pelo menos para dormir, mas que nunca deixe de fazer o período de contenção, de não usar nada, enfim. Porque a placa, na verdade, eu penso dessa forma, doutora. Eu falo assim, ó, é pro resto da vida, porque isso é um grande benefício para ti. Quando você coloca a placa na boca, à noite, pelo menos, para dormir, tu tá protegendo a tua articulação, né? Porque protegendo o dente de desgastes. Protege o teu dente de desgaste, de atrito, porque todo mundo acaba tendo um momento mais estressante na vida, acaba rangendo. Então, tu tá protegendo os teus dentes, protege a articulação e mantém a posição do teu dente. Então, não tem por que tu não usar uma contenção durante o resto da tua vida. Né? Os motivos são só para usar, não é para não usar. Ela pode ser um desconforto no começo, mas acostuma. O paciente ele retorna, por exemplo, depois de X tempo para fazer uma nova, porque ele costuma com a contenção dormir, com a contenção que dá realmente um conforto. Então, eles nos procuram para fazer uma nova contenção, né? Geralmente é o que acontece, porque dá realmente esse conforto.
Eu gosto de deixar para o resto da vida, porque eu tenho certeza que o paciente vai manter os dentes dele em posição, que é o que ele queria. Sim, Então, ele vai manter estética, vai manter função, vai proteger os é. dentes, vai proteger a articulação. É tudo de É bom uma muito contenção. difícil dar alta de contenção mesmo, porque se voltar, o paciente ele vai realmente querer te culpar, né? Então, E assim, e não é mantenha a contenção, ortodôntico, né? Isso o mantém. paciente precisa entender. Isso não é erro ortodôntico, porque Não, o de forma objetivo alguma. foi alcançado. E o objetivo final do tratamento é dentes alinhados, nivelados e uma relação entre maxila e mandíbula perfeitos. Aí a gente termina um tratamento ortodôntico. Ah, porque fulano não usou a contenção e não, usou a contenção durante um ano e depois não precisa mais. Então vamos acompanhar ele o resto da vida, vamos ver se não vai Sim, entortar mais. é Né? Porque assim, é difícil muito dar pouco. A alta, gente realmente. precisa de estudos a muito longo prazo para falar. Assim, e por que tem grupos que não entortam, que entortam e tem grupos que entortam? E a gente vai correr o risco para quê? Por quê? Com qual objetivo? Nenhum. Existe uma porcentagem bem grande de casos que são retratamentos, né? Que a pessoa já Por que usou, Porque a gente sabe que é recidiva hoje em dia. é, recidiva. E Né? E recidiva recidiva, bastante. independente se o tratamento ortodôntico foi bem feito ou se foi mal feito. Ele vai recidivar, porque é fisiológico o dente procurar a posição anterior dele. Porque é Uhum. fisiológico, porque até quem não tinha o dente mal posicionado, depois de uma determinada idade tem. Em função da mastigação, da deglutição, da fala, da respiração. Então, aí vai se compondo todo o quadro. Né? Então, isso que eu queria falar da contenção, que eu acho muito importante, doutora Sim, Larissa. eu E, assim, sempre não é, deixo não no é começo castigo. já explicadinho das contenções também, porque às vezes o paciente acha que ele vai passar por um período de tratamento e depois ele não vai ter mais, assim, não vai ter mais nenhum tipo de tratamento complementar. Então, as contenções eu sempre deixo no início já explicadinho, tudo certinho, que vai precisar. E não é Mas castigo, né, doutora se é Larissa? dito no começo, tudo é aceito depois, né? Aquela história. Se Sim, o que foi é bem dito explicado explicadinho, para o sim. paciente, né? Doutora Larissa, estamos quase chegando no finalzinho já. Eu acho que teremos tempo para elaborar mais uma live, e mesmo que a gente não tenha mais tempo, que a gente depois retorne com o nosso. Deixa eu só dar uma lidinha aqui no que uma grande amiga minha escreveu, doutora Legal. Regiane. Tem São bastante tantas amigos meus variáveis para também. consegue ver? São tantas variáveis para recidivar, né? Muitas, Já né? entrou várias pessoas bacanas aí. Legal que o pessoal tá assistindo. Isso, a gente só gostaria que tivessem mais perguntas, porque quanto É, mais perguntas, mais o objetivo da nossa live é conquistado, né? Para tirar realmente as dúvidas. A gente sai falando algumas informações que a gente já tem, né? Mas o quanto mais as pessoas conseguirem fazer perguntas, eu acho que é bacana. Então, aí, como eu estava falando, a gente vai ter outras aí lives para ter outros assuntos para conversar. E mesmo que não que a gente volte a trabalhar, a ideia é continuar sim, esclarecendo e tirando algumas dúvidas, porque eu acho que é bacana para a gente, para todos os profissionais da odontologia, que tem muito dentista que acaba entrando aqui e pegando um pouco mais de conhecimento, porque toda vez que a gente ouve alguém falar, e hoje em dia eu posso falar isso com muita propriedade, porque eu tenho 20 e alguma coisinha de formada só, e as meninas que trabalham na clínica, elas têm um perfil bem mais jovem, com por volta de ali de 5 anos de formada, e eu posso dizer com muita propriedade que eu aprendo muita coisa. Não tenho dúvida nenhuma que vocês hoje me ensinam muita coisa. E eu confio muito no trabalho de vocês. Tem muita gente com ciúme nosso, né, doutora Larissa? Que eles falam que a protegida. é protegida. Fazer o quê? Né? E Tá com eu só saudade lembro que a daqui? mãe, né? Porque todo mundo Saudade tem ciúme do. com os outros. Elas não têm ciúme entre elas. Elas têm ciúme da minha relação com as outras, cada uma. Cada um com É, seus cada uma tem seus ciúmes. Saudade dos pacientes? Começa a dar, né? muita, muita Já, saudade. né? Que situação, né? Mas Nunca
imaginei nada do que a gente está passando, assim. Surreal mesmo. Mas espero que as coisas normalizem logo para a gente voltar, né? Certinho as atividades, né? A gente já tá com data marcada para voltar, mas a gente Sim, precisa aí aguardar as orientações do Ministério sim. da Saúde, né? E aqui da nossa região, mais especificamente, governador do estado e prefeito, né? Sim. Mas acho que cada um está fazendo muito bem a sua parte. Eu hoje, como eu falei, eu precisei dar uma saída, ter um paciente de emergência na clínica, e aí aproveitei a minha saída, fui ao supermercado, eu vi muito pouca gente circulando. Assim, perto do que eu vejo num supermercado de grande porte que eu frequento, aquilo lá é uma multidão. Hoje não tinha ninguém na minha frente no caixa. Então, fico Sim. contente que cada um está fazendo a sua parte e que cada um continue fazendo, né, doutora Larissa? E te agradeço por ter disponibilizado o teu tempo. Vou continuar te agradecendo por todo o conhecimento que tu tem e pode dividir com a gente esse conhecimento. E eu Eu que espero agradeço, contribuir doutora. de alguma forma nos teus conhecimentos também. Tá Eu que bom? agradeço, que eu acho que a pessoa que me impulsionou para a ortodontia foi você. Eu acho que foi a pessoa que mais me incentivou no início, então eu acho que só agradecimentos mesmo. Que ótimo. Agora vamos para o nosso próximo assunto, né? Vamos ver o que a gente vai Isso, conversar na próxima vez. isso. Vamos. Doutora, A gente pode deixar. é, Fazer um post, deixando para o pessoal colocar o que, que eles querem saber mais, assim, para a gente discutir, né? Acho bacana. Bem então tá enriquecedor, certo. né? Muito. Hã? Até mais, então, doutora. Um grande beijo. Até. Até A mais. gente se fala. Nos falamos. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.